a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, iniciada durante o governo do presidente Trump, foi marcada por uma série de imposições tarifárias mútuas que estão afetando significativamente aí o comércio global. No dia 1º de fevereiro, após reassumir a presidência, o Donald Trump aumentou as tarifas sobre os produtos chineses em 10%. Aí, em 4 de fevereiro, a China respondeu com tarifas de 15% sobre carvão, gás natural liquefeito e 10% sobre o petróleo bruto, máquinas agrícolas e automóveis de grande porte dos Estados Unidos. Em 3 de março, Donald Trump implementou novas tarifas de 25% sobre importações do México e do Canadá e aumentou em mais 10% as tarifas sobre os produtos chineses. Em 4 de março, a China retalhou com tarifas de 15% sobre o frango, trigo, milho e algodão dos Estados Unidos e de 10% sobre o sorgo, soja, carne suína, carne bovina, produtos aquáticos, frutas, vegetais, laticínios, com efeito a partir de 10 de março. Em 9 de abril, os Estados Unidos impuseram tarifas de até 50% a 57 países, com os quais apresentavam os maiores déficits comerciais. A China foi particularmente afetada com tarifas totais chegando a 104%. Em resposta, aí, a China elevou as tarifas sobre os produtos norte-americanos de 34% para 84% e impôs restrições adicionais à empresa dos Estados Unidos. Aí, essa escalada nas tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo teve impacto significativo, como eu falei, no comércio global, afetando diversos setores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde de ontem que irá aumentar para 125% a tarifa sobre a importação de produtos chineses. E a medida tem efeito imediato, com base na falta... Aí eu vou abrir aspas aqui para o Donald Trump que ele escreveu, tá? Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou por meio desse aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato. Em algum momento, esperançosamente, em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos Estados Unidos e outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. O líder norte-americano também anunciou que irá reduzir para 10% as taxas recíprocas a outros países pelo prazo de 90 dias. Ele se referiu à decisão como uma pausa no tarifaço detalhado na quarta-feira da semana passada. Países da União Europeia também aprovaram ontem o primeiro pacote de retaliação contra a tarifa do presidente americano. O bloco lá de 27 países enfrenta desde o mês passado tarifas de importação de 25% sobre aço, alumínio, carros, além de novas taxas de 20% para quase todos os outros produtos que acabaram de entrar em vigor. Aí essa escalada nas tensões comerciais entre as duas potências aí traz impacto global, afeta diversos setores, contribuindo aí para a volatilidade dos mercados financeiros internacionais. Dólar, bolsas de valores pelo mundo ficaram destrambelhadas. O governo chinês emitiu inclusive alertas de risco para os cidadãos chineses que estão em viagem aos Estados Unidos. Ontem, no Brasil, o Ibovespa fechou em alta e o dólar em queda. O real é a moeda das mais desvalorizadas desde o anúncio. De manhã o dólar fechou ontem, isso, tá? 6,10, depois caiu e fechou a 5,84. A bolsa brasileira que vinha caindo fechou ontem com 3,12 de aumento. Eu vou falar com você, Lucas Maia. A gente não entende muito bem esse cenário. Para o que é que está acontecendo? Eu gostaria que você conseguisse sintetizar isso para o ouvinte Jovem Pan, tentar entender no que nos afeta essa briga. Me parece que a briga agora ficou bem clara. Era do Trump com relação mais à China do que todo o resto. O resto era uma cortina de fumaça. É o que pareceu ontem. Perfeito, Paulo. Eu vou só contextualizar rapidinho para ficar um pouco mais claro para o ouvinte o que tem acontecido aí. Quando você tem potências mundiais igual os Estados Unidos e a China, né, com um controle tecnológico e produtivo muito forte, é natural, até é necessário, eu ouso dizer, que países subdesenvolvidos tarifem um pouco a importação desses países para proteger o mercado nacional. É o que a gente viu aí recentemente com relação a produtos chineses e o governo atual, o Shen, as varejistas nacionais. O que aconteceu no governo Trump, né? O governo hoje está com uma dívida alta, né? Então o governo olhou para os seus parceiros comerciais para entender como que estava essa assimetria de tarifas dos países com relação aos Estados Unidos. Então a equipe do Trump olhou para alguns países e falou, ó, fulano, você está me cobrando aqui, você está me taxando aqui nas commodities, você está controlando a minha moeda, né? Então eles fizeram uma ponderação para todos, né? Basicamente aí todos os países, né? Ó, fulano me cobra tanto, você me cobra tanto, você me cobra tanto. O intuito inicial do Trump era querer negociar com todo mundo, né? Só que o perfil e a personalidade dele, ele chega, dá a cartada, depois chama para negociar, né? Então ele fez esse pacote de tarifas semana passada. Alguns países
com tarifas lá 50%, 60%, né? Outros menos, né? O caso do Brasil, de 10%. Só que, obviamente, que o mercado, né? Todo mundo olhou aí para os principais players, né? Ninguém está preocupado aí com Paraguai, Bolívia, Etiópia, né? Todo mundo olhou para a China, para a União Europeia, Canadá, México, Austrália, né? Enfim. E a China, né? Por si só, ela entendeu que foi muito agressivo, né? Essa cartada que ele deu, né? Eles falam que ele não chamou para conversa, ele já deu a cartada, e aí virou um pouco dessa queda de braço, né? Então a China fez uma contrapartida, né? Tarifou de volta, o Trump, aí ficou nessa queda de braço. O Trump aumentou, a China aumentou, enfim. De uma maneira geral, isso traz uma preocupação inflacionária, né? Então o mercado entende aí que isso pode trazer inflações tanto lá para os países desenvolvidos, o que vai refletir nos mercados subdesenvolvidos, uma recessão aí sistêmica. E, cara, em crise sistêmica, o investidor institucional leva o seu dinheiro para as reservas de valor. Ouro, o dólar hoje é a maior reserva cambial aí de todos os países, né? Então isso trouxe, né, uma elevação do dólar, especialmente com moedas mais fracas, que seria o nosso caso aqui do Brasil. E aí tem também a questão do Brasil em particular. Muita gente tem essa perspectiva de que o Brasil pode ser menos afetado por ter boas relações com a China. A gente compete muito com os Estados Unidos, soja, milho, carne de frango. Então a gente poderia, por um lado da balança, ficar menos afetado, não vou dizer nem beneficiar. Só que também tem a contrapartida, porque a China exporta muito para fora a matéria-prima que vem do Brasil, né? O Brasil é um celeiro de minério de ferro, o próprio petróleo e tal. Então, se a China exporta menos, a gente está exportando menos para a China. Então, há um entendimento geral, inclusive o petróleo e o minério de ferro caíram muito após todas essas tarifas, o que fez sair muito investidor daqui do Brasil, por isso que o real acabou sendo uma das moedas mais desvalorizadas, né? E aí aqui fica então esse ponto, aí eu passo para a bancada entrar no âmbito político, né? Muita gente está dizendo, né, que aí ontem o Trump fez esse anúncio de uma pausa de 90 dias, né? Há quem está dizendo que foi estratégico, né? Então uma forma aí de fazer todo mundo olhar que a China é uma espécie de vilã, né? Ele estruturou aí toda a estratégia para fazer essa pausa para todos os outros países e deixar a China isolada, né? E há aqueles que dizem que não, que ele arregou, que foi a equipe, né, os figurões lá das Big Techs que pressionaram ele, que estavam tendo lá quedas, né, as empresas americanas, pressionaram ele arregou, né? Aí entra no âmbito político, eu passo para a bancada, tá? Mas em termos econômicos é basicamente isso. Obviamente que com essa pausa de 90 dias, o mercado entendeu então que pode ter uma brecha aí nessa percepção de inflação futura, o que fez aí o mercado ontem, em termos financeiros, ontem foi um dia histórico para os mercados globais. O índice S&P americano foi o segundo dia com a maior subida de índice de toda a história. A Nasdaq subiu 12% e o S&P subiu 9%. Foi algo histórico e surreal. Aí o âmbito político eu passo aqui para os colegas aí, o que eles acham. Vamos falar. Ô, Lucas, só para a gente entender, trocando em miúdos, aqui para pessoal, pessoas comuns, como nós, vai ter alguma mudança? Porque isso é manchete em todos os jornais. O que muda para nós, pessoas comuns? Paulo, a curto prazo a tendência é que há uma desaceleração econômica e um aumento de inflação, sem dúvida, por conta da gente depender muito desses países. A gente exporta muito para a China, e a dos gente dois, tem né? dos dois. Eu escutei muita gente falando, mas a gente está dos dois lados, então a gente pode se beneficiar dos dois lados. Existe sim essa tese, eu enxergo sim algumas vantagens, especialmente produtos que commodities, né, que os Estados Unidos, que a gente compete diretamente com os Estados Unidos, especialmente soja, só que tem essa contrabalança que é o que a China hoje, da América do Sul, 80% dos países da América do Sul, a China é o maior parceiro comercial, inclusive o Brasil. Então, se a China está sendo taxada mais de 100% com os Estados Unidos, que a China, o maior importador da China é os Estados Unidos. Se há essa barreira, então a gente vai exportar menos para a China. Então, assim, pegando essa balança comercial, é uma análise difícil, mas eu entendo que sim, a tendência é que países subdesenvolvidos, e o Brasil incluso, vai sofrer no curto prazo aí, com inflação e uma desaceleração econômica. Resumo, a brusinha vai ficar mais cara. Tchau, Regiane.
Tchau, muito obrigada, mas gerou uma instabilidade e insegurança a nível mundial, apesar dele ter recuado ontem, dado esse prazo de 90 dias, né, para que os países, tipo, você tá com medinho, tá acontecendo um negócio, tu dá uma oportunidade, vem aqui para nós. Foi fala dele, inclusive, quem quer ser amigo, vem aqui, não quer boa sorte, porque o negócio aqui não é bem no diálogo, não. Como o nosso presidente, Luiz Inácio da Silva, ainda veio também, logo depois dessa fala, falar que, olha, a gente tem que conversar, a gente tem que ser amigo da galera, tem que fazer tudo dar certo. Tchau, Kim Rafael. Mais ou menos assim. Pois bem, o cara que protagonizou ali o programa de televisão, O Aprendiz, né? Negociar desse jeito, a gente causa espanto, né? Você que jogar truco, viu, Edivaldo? Não tá jogando truco ontem. Então vai, truco, 12, é complicado, ainda mais se tratando mundialmente falando. Mas, para presidente, né? Um falou que ia acabar a guerra com cervejinha e o outro agora quer taxar e quer tentar negociar taxando o máximo possível para daí chamar atenção. É completamente ridículo. Muito ridículo isso. Infelizmente, estamos no fogo cruzado, né, Lucas? Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Edivaldo Magro. Tua consideração. Ele é blefe, né? A gente tem usado essa expressão aqui com frequência. Ele olhou nos olhos do chinês lá e o chinês não piscou. Ele segurou o olhar e o chinês não piscou. O mundo resolveu não levar lanhado no lombo sem reagir, Paulo. E o Trump achava que ia ser fácil. E o mundo reagiu, sempre assim. E segue o jogo. Agora vai conversar. Ontem ele fez uma mudança, anunciou lá na rede dele, que ganhou um monte de dinheiro lá no movimento, ele manipulou o mercado. Então tem muita coisa acontecendo lá. Quem está mais ferrado nessa história, eu acho, comprar, né? é o americano. Eu acho que é o americano que está mais ferrado nesse momento. Claro que vai respingar no mundo, mas os americanos estão fazendo protesto. O empresa está marcado um protesto hoje ou amanhã muito grande em todo o país. E não são só os bilionários que estão reclamando, não, né? É os Edivaldinho lá, que são os quebrados os lá. Milionários, Não só os bilionários, os milionários também. Tchau, Tupã. Tchau, Paulo Caetano, mas antes de tudo, eu quero dar parabéns para o meu filho, William, mais velho, que está de aniversário nesta quinta-feira. Mas, Paulo Caetano, uma outra coisa que eu tenho que contar aí para a bancada, para o Rigon e para o Edivaldinho e também para o Bozo Inelegível e na jaula já, que faltam 17 assinaturas para entrar em tramitação a PL da anistia. Tchau, Tupã. E tchau, até amanhã. Tchau, Rigon. Eu vou falar de Nárnia, viu? Não, mas o que me chama a atenção é esses 90 dias deu refresco, hoje a Ásia, o mercado tá bom, tá beleza? Então são 90 dias pelo menos de amor, depois a gente vai ver. Mas o que me chama a atenção é a taxa das blusinhas, que muito bolsonarista usava. Estão taxando compra de até $50. Nos Estados Unidos, esse rapaz aqui, que é ídolo deles, tá taxando em 90% até $800. Mudem pra lá. A brusinha? Tchau, Daniel Matos. Tchau, Paulo Caetano. Acho que ontem foi um dia atípico, porque o euro, quem acompanha o euro, chegou a 7,17 pela manhã e fechou a 7,02. Acho que nunca teve um valor tão alto o euro. Para quem acompanha ali, assustador. Se em novembro, dezembro do ano passado, quando estava 6,60, 6,70, a gente achava um absurdo. Ontem 7,17 pela manhã e fechou em 7. Acho que nunca tinha passado da casa dos R$7. Então é assustador. Claro que aqui, como o Lucas explicou, de hoje para amanhã pode não acontecer nada, mas a curto prazo, muita coisa aí, ficar de olhos abertos. Paulo Caetano. Eu quero agradecer a presença do Lucas Maia, que é do Parlatório às 18, desceu aqui para falar com a gente, que é o teu métier, né? Você lida com isso todos os dias, aí olhando ações, dólar, sobe, desce. Lucas, obrigado pela tua participação. É sempre, para nós que lidamos com política, é sempre muito difícil lidar com essa coisa dos números do mercado financeiro. Muito obrigado pela tua presença aqui. Agradeço, Paulo. Obrigado aí por toda a bancada pela recepção, carioca. Quer ficar aqui? Obrigado a todos os ouvintes. Parente do Ulisses Maia? E sempre será um prazer.